Olá, querido amigo, estimado irmão, voltamos aqui para o terceiro tópico, que nos fala sobre uma atribuição distinta. Deus ele deu ao seu povo uma atribuição distinta, um trabalho diferenciado, um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho excelente, né? E nós vamos ver aqui que tipo de trabalho foi esse, que atribuição foi essa que Deus deu ao seu povo. Qual é o propósito para os filhos de Deus na terra e onde começamos a cumpri-lo? Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. O nosso Pai que estás no céu, né? Então nós vemos aqui que a luz ilumina a escuridão. A luz, ela ilumina o caminho difícil, né? E Jesus, ele é a nossa luz. E quando nós temos um relacionamento com Jesus, a luz de Jesus começa a brilhar em nós. E nós passamos agora a ter influência no meio que nós estamos vivendo, né? Também passamos a ser luz nas situações em que nós vivemos também. E quando nós temos nosso coração em Deus, nós refletimos essa luz, a luz de Cristo em nós. E essa luz, ela nos revela o pecado, essa luz nos esclarece a vontade do Senhor e nos mostra o caminho de Deus, né? A luz de Cristo em nossa vida. E quando nós temos essa intimidade com Jesus, nós também nos tornamos luz em meio às trevas aqui nesse mundo. Então nós podemos fazer a diferença no mundo. Ser luz é ser diferença no mundo, né? Nós podemos mostrar luz àquelas pessoas que estão com dificuldades, que estão na escuridão do pecado, né? E podemos fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, onde nós estivermos. Podemos ser luz, fazendo a diferença na vida das pessoas, na pregação do Evangelho, né? Devemos resplandecer então essa luz de Cristo em nós, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Esse é o propósito que Deus requer de nós e Ele requer que começamos onde estivermos. Onde você estiver, você pode fazer a sua parte. A nota diz assim: cada um dos obreiros de Cristo deve começar onde está. Em nossa própria família pode haver almas sedentas de simpatia, famintas do pão da vida. Talvez existam crianças a serem educadas para Cristo. Há pagãos à nossa porta. Façamos fielmente a obra que está mais próxima. Depois ampliemos os esforços para tão longe quanto a mão de Deus indicar. O trabalho de muitos pode parecer prejudicado pelas circunstâncias, mas onde quer que estejam, se executado com fé e determinação, surtirá efeito até as partes mais distantes da terra. Então nós vemos aqui o propósito de Deus. E onde nós podemos começar? Podemos começar em casa, na nossa vizinhança, aos poucos, na nossa igreja, e depois ampliarmos os horizontes, né? Nós temos muito trabalho ao nosso redor. O segundo tópico, a segunda questão, a letra B, na verdade. O que deveria nos surpreender ao reexaminar os próprios motivos e prioridades na vida? Nós vemos aqui a atribuição que Deus dá a cada um de nós e devemos fazer um exame, reexaminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa conduta, né? Será que temos cumprido o dever de pregar o Evangelho? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz que ai de mim se não anunciar o Evangelho, que é me colocado como obrigação, né? A cada um de nós, o dever é pregar o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho. Será que nós temos feito isso? Qual tem sido a nossa prioridade? E qual tem sido os motivos de pregarmos esse Evangelho? Será que nós pregamos o Evangelho para a exaltação própria? Olha, sei mais que todo mundo. Olha, eu sou mais inteligente, então eu estudo mais, nós temos mais doutrina. Na verdade, esse não deve ser o motivo de pregarmos o Evangelho, né? Será que temos nos gloriado apenas no conhecimento? E esse é o motivo principal que estamos pregando o Evangelho, para mostrar que sabemos de tudo? Não deve ser assim, irmãos, porque Israel sabia de tudo, vamos dizer assim, entre aspas, mas não obedecia a palavra do Senhor, né? Então, nós devemos rever
onde temos errado, onde temos falhado. O nosso objetivo em pregar o Evangelho é exaltar a Cristo e a salvação de Deus ao homem pecador. O plano da redenção, então, de maneira nenhuma é exaltação própria. É o trabalho para nós e a glória para Deus, né? Porque quando nós tomamos a glória para nós, se resume naquela palavra, pecado. E foi isso que Lúcifer fez lá no céu, né? Tomando a glória que era de Deus para si mesmo. Então nós precisamos rever, reexaminar, ver quais são os motivos que nos levam a pregar o Evangelho. E se não estamos pregando o Evangelho, nós precisamos ver qual a prioridade que nós estamos dando a isso. Porque a nossa primeira prioridade é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Essa deve ser a primeira prioridade do cristão. Viver o Evangelho e pregar a outras pessoas também. O trabalho para nós e a glória para Deus. Então, dessa forma, nós podemos aqui contribuir com essa atribuição distinta que Deus pede de cada um de nós, que é levarmos a luz do Evangelho a todas as pessoas. Termos a atitude de Cristo, né? Sermos luz em meio às trevas desse mundo. Não se deve perder de vista a ordem ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, né? Somos chamados a erguer o olhar para as terras distantes. Cristo destrói o muro de divisão, o preconceito que separa a nacionalidade e ensina a amar toda a família humana. Eleva os homens do círculo estreito do egoísmo que criou, desmancha todas as fronteiras territoriais e divisões artificiais da sociedade. Esse é o poder do Evangelho, né? Atinge todas as camadas, todas as pessoas. Não faz diferença entre vizinhos e desconhecidos, amigos e inimigos. Ensina-nos a olhar a cada pessoa necessitada como a nossa irmã e o mundo como nosso campo de trabalho. Em vez de ampliar e construir instalações adicionais em lugares onde nossas instituições já estão estabelecidas, deve haver restrição de desejos. Permitam que os meios e os obreiros se espalhem para representar a verdade e dar a mensagem de advertência. Então, em muitos lugares onde a igreja é muito grande, o melhor seria dividir ali para organizar o trabalho de uma forma melhor e ter mais campo, ter mais igreja, né? Mais pessoas trabalhando, é o ideal, né? Enquanto vocês têm gratificado suas inclinações ao se apropriarem do dinheiro, o dinheiro que é de Deus, pelo qual terão de dar conta, a obra missionária tem sido impedida e adiada pela falta de meios e obreiros que plantem a bandeira da verdade em lugares onde as pessoas nunca ouviram a mensagem de advertência. Quem deixará o agradável lar e os queridos laços de relacionamento para levar a preciosa luz da verdade a terras distantes? Então nós vemos aqui que nós podemos começar na nossa casa, na nossa vizinhança, mas também há um chamado para aqueles que levarão a mensagem a terras longínquas. Muitas pessoas têm esse chamado, né, de levar a mensagem de Deus a terras longínquas. Será que nós podemos também cumprir esse chamado? Mas podemos começar pouco a pouco, né, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança. E assim, essa atribuição distinta, esse trabalho, esse propósito que Deus tem para cada um de nós, ele será cumprido. Que Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra.